Olha, o Guarani perdeu mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez foi pro Macaé, lá no Rio de Janeiro. E não deu mesmo pro Guarani contra o Macaé no Rio de Janeiro. Daniel acertou esse foguete e fez o único gol da partida. Com o resultado e a vitória do São Caetano na rodada, o time do Guarani caiu uma posição e agora ocupa a zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro com apenas 12 pontos. Depois de mais uma derrota, Evaristo Pisa foi dispensado pela diretoria bugrina. Bom, o Benazzi vai falar já aqui na tela da Band, mas antes só um comentário aqui dos companheiros sobre a saída do Evaristo Pisa. Perdeu mais uma, foi um golaço aí do lateral direito do Macaé, mas o Guarani também não chutou nenhuma bola no gol. No jogo anterior contra o Madureira tinha chutado uma, e nesse jogo não chutou nenhuma. Então como é que um time quer vencer uma partida, sendo que a única possibilidade de vencer um jogo é chutar em direção ao gol? E aí, Tigrão? Se não chutar não tem como ganhar jogo, né? Não tem jeito e eu acho que o Evaristo conhece profundamente o elenco. A saída dele, ela tem muito mais a ver com o lado psicológico, com o choque, com o tranco que o Benazzi deve dar nessa rapaziada, do que propriamente com a parte técnica. Porque o Evaristo treinou todos esses caras aí, a maioria deles no Capivariano, e em outras equipes, como o Paulínia, entre outras, que ele acabou passando. Então, quem seria o cara mais indicado para dirigir e para extrair aquilo de melhor que o elenco tinha para dar? Ora, pelo menos pela coerência e dentro de um mínimo princípio de lógica, é o cara que já conhece o grupo. É o cara que indicou os jogadores. É o cara que trouxe algo de residual de entrosamento lá do Capivariano como campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Agora não deu certo. Eu até há algum tempo vinha defendendo a ideia de que não deveria ter sido feita a troca em função exatamente disso. Foi esse treinador que, em conjunto com a diretoria, montou o elenco. E o prejuízo da saída dele, até que o novo treinador tome pé da situação, poderia ser fatal. Mas chegou a um determinado ponto, depois de 6 jogos, e chutando uma bola em 180 minutos, que a situação dele ficou insustentável, e agora vem o mago Benazzi, não é? Para dar choque, para gritar, para dar pressão em bandeirinha, para fazer das tripas coração. Sobre a saída do Evaristo Pisa, o Benazzi vai falar já depois da fala do Benazzi, a gente vai comentar sobre o Benazzi. E aí, Edmilson? Olha, eu acho que a diretoria demorou demais para demitir o técnico Evaristo Pisa. Eu teria feito isso logo no fracasso diante da equipe do São Caetano, porque eu entendo que naquele momento era o momento ideal para se fazer essa troca, para que o Guarani pudesse continuar lutando ainda pela classificação na próxima fase e, consequentemente, a luta pelo acesso. Entendo que o Benazzi, daqui a pouco nós vamos falar, é o cara tarimbado, ideal para esse momento que está vivendo o Guarani. É melhor você investir um dinheiro agora num treinador para tentar manter na Série C do Campeonato Brasileiro, do que você, evidentemente, o ano que vem ter que disputar uma Série D. Imagine só o prejuízo que seria disputar uma divisão como essa, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Mas entendo que demorou um pouco a diretoria do Guarani para tomar essa atitude de desligar o técnico Evaristo Pisa diante dos fracassos na Série C do Campeonato Brasileiro. O Marcos São Luís deu em primeira mão no Facebook dele ontem a saída do Evaristo Pisa e também a contratação do Wagner Benazzi. Coloquei até uma foto do Benazzi também lá no meu Facebook, no Twitter, falando ontem a respeito da contratação do técnico Benazzi. Hoje pela manhã, Benazzi compareceu ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Marquinhos estava lá e gravou para a Rádio Bandeirantes e também fez uma reportagem, uma entrevista, a mesma entrevista aqui para apresentarmos aqui no Jogo Aberto Regional. Coloca para mim aqui, ó, o Benazzi falando no ar da Bandeirantes. Pelas passagens que a gente teve aqui nos jogos, que a gente sempre jogou contra o Guarani, as dificuldades eram muito grandes. Um passado que, quem sabe, não pode voltar, né? Vamos ver que a gente vai conversar aí, tem algumas coisas ainda para acertar. Dando tudo certo, vai trazer uma comissão completa? Como é que está isso, Benazzi? Comissão completa, completa de 3 pessoas, 2 ídolos aí do Guarani, o Emerson e o Darcy, todo mundo conhece. E a gente vai ter um trabalho bastante árduo, né? Porque a gente está acostumado. Eu tive agora, no começo
comercial, infelizmente, é uma decepção e não pode se negar isso, mas se eu sentir o que eu senti no comercial, eu também vou embora. Primeiro você tem que fazer a sua para você depois recorrer. Eu acho que a nossa justiça demora, mas ela executa. Então você tem que acreditar nisso. Eu confio no pessoal que conversou comigo. A divisão, se eu falar para você que eu disputei, não disputei. Vou disputar agora. Então, se falta pouca coisa de eu ter trabalhado em todas essas dificuldades de Série B, de Série A, de Série... né? Todas elas eu trabalhei. Então, quer dizer, a experiência, logicamente, sempre ajuda. Mas as pessoas mais importantes nessa luta aí vai ser o plantel. Os jogadores são as coisas mais importantes que o Guarani tem. Olha, tá aí o Benazzi falando conosco. Pedimos desculpa aí da imagem, né? Que o Marcos Luiz estava fazendo uma reportagem para a Rádio Bandeirantes. Nós aproveitamos aqui para a TV e aí por isso ficou essa imagem um pouco balançando aí e tal, mas deu para captar, né, aquilo que o Benazzi disse aí. Ele está chegando, confia nas pessoas às quais ele conversou. Ele não conversou pessoalmente com o presidente Álvaro Negrão, que embarcou ontem para Nova York com a família, portanto não está em Campinas, mas deixou aí diretores para recepcionar hoje pela manhã o Wagner Benazzi. Por alguma dessas razões que não se explicam, o Benazzi é considerado o rei do acesso. Subiu 12 times. E também ele já evitou o rebaixamento de 16 times. Agora, recentemente, uma memória mais recente, ele livrou o Botafogo de Ribeirão Preto do descenso na Série A1 do Campeonato Paulista, justamente contra o Guarani. Eu estava lá, o Guarani perdeu de 2-1 para o Botafogo, o gol do Clebinho, aquele Clebinho, o cabeleireiro que depois veio jogar no Guarani. Até naquela oportunidade, o Marcelo Mingoni, que era o presidente, acusou o Benazzi de tentar agredir o Fumagalli. Chamou de mau caráter, chamou... enfim, xingou bastante o Benazzi e o tempo passou, o Benazzi agora vai trabalhar com o Fumagalli. E salvou o Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí? Agora é que nós vamos colocar a nossa opinião. Está correta a diretoria em trazer o Benazzi, em fazer um investimento, porque ele não é barato, para evitar o rebaixamento do Guarani e ainda que matematicamente tem possibilidade tentar a classificação? Eu acho que é um nome, com todo esse cartel que você acabou de dar aí, salvou também o Atlético de Sorocaba, né? Recentemente aí dessa história de rebaixamento no Campeonato Paulista. Acho que é um cara, um profissional da área esportiva, um treinador já muito rodado que pode, de repente, alcançar aquilo que para mim é o palpável hoje, é permanência na Série C. Classificação depois da rodada de sábado. Nem que ele fosse milagreiro ou milagroso. Tomara que a gente se engane e que, como a matemática ainda permite, que dê, mas eu não acredito mais. Acho que a prioridade nesse momento é não ser rebaixado. E o Benazzi é especialista nisso. Só abro um parênteses aqui, Edmilson. Nessa fala aí, até com uma dificuldade de áudio e imagem, mas deu pra gente captar direitinho aqui, ó. Confio nos caras que conversaram comigo. Tive uma decepção recente no comercial. Se acontecer a mesma coisa, pega o meu boné e área. Me preocupa isso, hein? Mas ele está errado em falar isso? Não, ele não está errado, mas ele nem assumiu ainda. Ser transparente, pô. É chegar e falar, ó, tem mas que ele ser nem assim, assumiu assado. ainda, Batista. Ele deve trazer 2 ou 3 jogadores. São jogadores de confiança dele, porque talvez se for para ficar com o elenco que está aí e fazer a mesma coisa, todo mundo já conhece o resultado. Eu não sei se esse elenco rende mais na mão do Benazzi do que estava rendendo na mão do Evaristo. Então mas ele vai ter que injetar 3 jogadores aí, 3 jogadores. E mais a fala forte dele. E mais a fala motivacional, motivacional e tal. E tem o Darcy Pode também, acontecer. Né? Que deve estar vindo com ele aí. Darcy sempre acompanha ele. Resolve o problema dentro é uma do espécie de vestiário. xerifão, né? De repente, ele vai bater forte na mesa lá agora. Agora ele não pode vir pensando,
leva a sério, honra tudo, porque senão eu já ali não pode. Ele nem assumiu ainda. Essa parte especificamente da entrevista, eu não gostei. Eu acho que ele poderia até ter tratado isso transparentemente, como você acabou de dizer, ô Batista, no âmbito interno. Olha, melhor mas não o tornar cara chegar, público. Não tornar público. o cara tem que chegar e bater o membro na mesa, entendeu? É assim mesmo. O negócio tá feio, a coisa tá complicada. Se conversando não está resolvendo o problema, Bateu então o quê vamos na dar mesa? burro na mesa. Bateu o quê na mesa que ele falou? Não, o que eu entendo é o seguinte, ó, que essa cobrança tem do que Benassi- bater o membro na mesa, não dá pra ficar... é o seguinte, pelo amor de Deus, ou vai ou racha, velho. Ou vai ou racha, tem que chegar e... Entendeu? Não entendi. Vai, Edmilson. Não, Desculpa, eu desculpa quero interromper. acreditar que essa situação que ele disse aí, ó, tem que cumprir aquilo que nós conversamos. Eu quero entender não só a questão dele salarial, mas também de cumprir com os jogadores, de manter o salário em dia, de, se necessário, dispensar alguns jogadores, porque tem muito jogador bonzinho no elenco do Guarani que não resolve nada, só come e dorme. É preciso resolver. Eu entendo o que o Benassi quando disse, olha, se não cumprir aquilo que nós combinamos, eu pego o meu boné e vou embora. Eu estou entendendo que ele quer, além do salário dele, da comissão técnica, também em dia o salário dos jogadores até o final da competição. Tudo certo para não ter motivo para reclamação e para justificativa. Porque o que a gente ouviu nos últimos 3 meses foi tentativa de justificar o inexplicável.